novamente as nossas aulas aos sábados, inshallah ta'ala, na mesquita em São Bernardo do Campo. Há cerca de 3 semanas a gente não se reúne e hoje a gente dá início novamente no dia 2 de Sha'ban. Eu estava a citar que o mês de Sha'ban é um dos meses lunares. A gente tem os meses lunares que são 12 meses também. Entre esses meses, o mês que mais o muçulmano conhece é o mês de Ramadã, né? As pessoas geralmente conhecem o mês de Ramadã. Falam, Ramadã, quando vai ser o Ramadã, né? Até muitas pessoas não conhecem, não sabem, pensam que até mesmo o Ramadã é o jejum ou algo do gênero. Na verdade, então, o Ramadã é o nome de um mês. Esse mês é o 9º mês lunar. O Ramadã é o 9º mês lunar. A gente está agora no dia 2 de Sha'ban. Sha'ban é o 8º mês do calendário lunar. Então é outro calendário que não tem nada a ver com o calendário solar, com o calendário gregoriano. A gente diz janeiro, fevereiro, março, abril até o fim, é um calendário. Agora o calendário lunar é outro, tem outros meses. Vamos dizer que existem desde a criação do universo. Ou seja, se alguém perguntar antigamente, antes da criação ou da denominação dos meses gregorianos e solares, como é que o ser humano ele se localizava no tempo? Ele tinha um calendário lunar. O cidadão olha para a lua, desde a época de Adão, que a paz de Deus esteja com ele. O cara olha para a lua e ele sabe que dia que é hoje. Ele sabe que a lua nova é o início do novo mês. Que mês? Mês tal. E cada civilização, cada povo tinha o costume, eu tenho o costume de contar a partir de um acontecimento, de uma ocorrência, né? Por exemplo, os muçulmanos hoje falam, olha, estamos no mês tal, no ano tal, depois da Hijra, depois da imigração do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, de Meca para Medina. Então, qual que é a importância desse mês agora? Sha'ban, e depois do Sha'ban, o Ramadã, né? Para introduzir, a gente vamos ler alguns versos do Alcorão que falam sobre o mês de Ramadã, que, como eu disse, é o mês que mais as pessoas lembram, que mais as pessoas conhecem, que mais as pessoas repetem, né? Allah subhanahu wa ta'ala disse assim: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Esses versículos estão na segunda surata, Surat al-Baqarah, a partir do versículo 183. Então, a tradução aproximada, a gente lê sobre o jejum durante o mês do Ramadã. Então, os versículos falam sobre algumas diretrizes gerais e algumas regras, né? Entre
parte do significado do que a gente leu, Deus Altíssimo seja disse assim: Shahru Ramadana alladhi unzila fihi al-Qur'an. O mês do Ramadã, durante o qual foi revelado o Alcorão. Hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Que foi revelado o Alcorão, que é a orientação para as pessoas e é esclarecimento da orientação e do discernimento. Então aí depois disso, depois desse esclarecimento, olha, o primeiro esclarecimento é que no Ramadã foi revelado o Alcorão. Aí depois vem a ordem. Por que está sendo citado isso? Por que Deus Altíssimo cita a particularidade, a qualidade ou o privilégio desse mês? Disse assim depois: então quem de vós presenciar o mês deve jejuá-lo. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Então quem de vós estiver vivo, presenciar a entrada do mês, então deve jejuá-lo. E depois cita algumas das questões que são detalhes. Então olha, tá, tudo bem, tem que jejuar. Aí depois alguns detalhes, por exemplo, quem não tem condições. Aí depois disse: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Em língua árabe, marid é doente, enfermo. Safar, viagem. Aí depois disse: e quem de vocês estiver enfermo ou estiver em viagem, então deverá jejuar outros dias. Ou seja, lhe é permitido não jejuar, e aí ele deve marcar esses dias e repõe depois, quando tiver curado e quando tiver o quê? Terminado a viagem, depois de passado o mês do Ramadã, repõe esses dias em qualquer época do ano depois do Ramadã. E depois, então, assim são os versículos do Alcorão. Então vem a ordem, vem uma diretriz, vem uma orientação, vem uma informação sobre algo do que ocorre. Por exemplo, aqui você teve a informação que no mês do Ramadã foi revelado o Alcorão. Teve a ordem de que seja feito o jejum no mês de Ramadã. Também teve a regra, você leu sobre a regra de que, olha, quem de vós estiver enfermo ou em viagem pode não jejuar e repõe depois. Depois, olha, uma outra diretriz, que é para o jejum e para outras questões também. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. As pessoas dizem: ai, que difícil. Muitas vezes a gente acaba até abandonando, às vezes, a religiosidade, a crença. Por quê? Porque busca algo mais fácil, busca algo mais conveniente. A maioria das pessoas hoje é assim, tipo, mesmo que esteja em algo errado, não, mas aqui eu me senti bem e aqui eu estou facilitado, eu estou cômodo. Então Deus Altíssimo seja diz o quê? Mesmo você tendo regras para seguir, olha, Yuridu Allahu bikum al-yusr. Deus vos quer a facilidade. Wala yuridu bikum al-usr. E não vos quer a dificuldade. Deus não quer dificultar para vocês. Ou seja, Deus Altíssimo seja ao estabelecer algo em adoração a Ele, não quer dificultar para o ser humano, não quer constranger o ser humano. Para Deus Altíssimo seja, e Ele é quem bem conhece tudo que Ele criou, que conhece também o ser humano e aquilo que é bom para o ser humano, Ele estabeleceu isso e olha, isso é o fácil para você. Porque o conveniente e o fácil não se observa só no momento, olha, o mais fácil é eu me alimentar e não me sacrificar um pouquinho. O mais fácil não é só isso, o mais fácil é isso e o que vai vir de resultado positivo depois também. Então sempre a pessoa olha também para o futuro. E aí depois Deus Altíssimo seja sela o versículo dizendo: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. E para que vocês completem um mês de jejum, e para que vocês engrandeçam a Deus por aquilo que Ele vos tem orientado, e para que vocês agradeçam. Então também são alguns conselhos, algumas orientações sobre o jejum, para que serve o jejum e para que Deus estabeleceu o jejum no mês do Ramadã. No dia de hoje a gente não vai falar sobre regras, sobre
detalhes, o que quebra o jejum, como é que faz o jejum, como inicia, como termina. Por exemplo, tem muitos assuntos a serem falados sobre o jejum. Temos as virtudes do mês do Ramadã. Que virtudes esse mês tem? Temos as regras do jejum no mês de Ramadã. Quais são as regras? Como jejuar? Quem jejua? Quem não jejua? Temos a educação no jejum. Além das regras, a educação. Como a pessoa se comporta no jejum. Comportamento. Tipo, a gente pode dizer em resumo, o comportamento da pessoa que jejua. Então, as virtudes do mês, as regras do jejum, o comportamento do jejuante. São assuntos. Mas a gente não vai falar sobre nada disso hoje. Hoje, sendo ainda o mês de Sha'ban, eu gostaria de falar sobre alguns temas que dizem respeito ao Ramadã e dizem respeito ao jejum, para que a gente reflita um pouco sobre alguns assuntos que as pessoas às vezes esquecem, ou às vezes as pessoas se distraem e não pensam sobre, não refletem sobre ou não falam sobre isso. Tipo, a gente geralmente se preocupa, escuta, eu posso fazer isso durante o dia do jejum? O que quebra o jejum? O que eu faço? O que eu não faço? Isso são questões importantíssimas. Mas tem algo que antecede a isso que é muito importante também. Então a gente quer introduzir. Então hoje é uma introdução. Em alguns minutos, inshallah ta'ala, em breves minutos, uma introdução sobre como a gente deve refletir sobre o jejum e sobre o Ramadã, né? Então, número 1, primeiro ponto, a gente não deve ter o Ramadã como um mês bonito que chega e a gente recebe esse mês e muda totalmente o nosso dia a dia. A gente tem um outro costume, um outro hábito nesse mês. É muito bonito. A gente aprende as regras do jejum, jejua, quebra o jejum, tem orações mais frequentemente e tal, durante o mês e etc. E depois acaba o mês e voltamos ao normal, voltamos o mês que vem depois do Ramadã, que é o mês de Shawwal, e seguimos a vida. Não, a gente deve ter o mês de Ramadã de maneira diferente. Então, qual que é a maneira com a qual o muçulmano deve observar o mês de Ramadã? Ou o jejum no mês de Ramadã? Aí agora o número 2. Olha, número 1 a gente disse, o Ramadã não é apenas só para você jejuar e deixar de jejuar, aprender sobre o jejum e o Ramadã e depois passa o mês, era um mês bonito, agora passou, não é mais. Não. Número 2, o que é o Ramadã então? O Ramadã é uma adoração com a qual a gente deve construir a nossa personalidade. Tipo, Deus não instituiu o Ramadã somente assim, olha, adora a mim e pronto. Tudo bem, a pessoa cumpriu com o dever, fez uma das adorações, realizou uma das adorações que Deus instituiu. Muito bom. Mas só que vamos ter o Ramadã como algo de construtivo. Tipo, o Ramadã é uma construção da personalidade muçulmana. E aí eu vou explicar como que isso aconteceu na época do mensageiro de Deus, que a paz de Deus esteja com ele. E a gente entende isso quando a gente lê sobre os pilares do Islã. Então, o muçulmano, todo muçulmano conhece quais são os 5 pilares do Islã. O profeta alayhi salatu wassalam citou, disse, Bunya al-Islamu ala khams. O Islã foi edificado sobre 5 pilares. Então imaginem que é uma construção, uma religião que se constrói sobre 5 grandes adorações. São grandes pilares. Aí ele disse, o testemunho que não existe divindade além de Allah e que Muhammad é seu mensageiro. Número 2, qual é o segundo pilar? Iqam as-salah. Cumprir a oração. Então, vamos imaginar assim, cada um desses pilares é um pilar da construção da minha personalidade. Tipo, a oração diariamente não tem que ser, não é algo que eu vou e faço assim, fiz, cumpri e vou embora. Não, tem que cumprir e tem que ver se isso realmente está construindo a pessoa, né? Então, Iqam as-salah. Terceiro pilar, Ita az-zakah, que é a zakah, que é dar
ou doar, ou pagar a zakat, que é aquilo que é calculado sobre a riqueza, o dinheiro ou os bens que a pessoa tem. Tudo isso tem as suas regras, claro. Algumas pessoas pode ser obrigatório, algumas pessoas não. A não ser esses dois primeiros pilares, a shahada, o testemunho da unicidade de Deus, e a oração, isso aí ninguém é isento disso, jamais. Agora, a partir do zakat, passando pelo jejum e pela peregrinação, há pessoas que irão ser isentas, né? Dependendo da situação de cada pessoa. Então, o terceiro pilar é zakat. O quarto pilar, o jejum no mês de Ramadã. O quinto pilar, a peregrinação, se a pessoa tiver condições. Então, são 5 pilares. Então, você percebe que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse Bunia. O Islã foi edificado sobre 5 pilares. Bunia al-Islamu Bunia al-Islamu ala khams. Al-Islã foi edificado sobre 5 pilares. Então, vamos imaginar o jejum do Ramadã, o jejum durante o mês de Ramadã, como um pilar de uma edificação. Não é simplesmente eu passar fome, passar sede, mudar os meus hábitos durante o mês. Acabou o mês, chegou o último dia, selou, finalizou. Assalamu alaikum, tchau, estou indo embora. Não. Todo ano acontece a mesma coisa. Eu tenho que edificar. Então, para entender mais isso, vamos refletir sobre como é que foi estabelecido o jejum no mês de Ramadã. O que eu quero dizer com isso? Tipo, imaginem que isso é estabelecido por Deus. Em segundo lugar, isso é estabelecido por Deus através da revelação ao profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Em terceiro lugar, através da revelação ao profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, que é o Alcorão Sagrado. Aí lemos os versículos onde são revelados parte daquilo que diz respeito ao jejum e ao Ramadã. E também tem a revelação que é feita ao profeta fora da esfera do Alcorão Sagrado, onde ele mesmo orienta as pessoas, onde ele mesmo também às vezes realiza aquilo que lhe foi revelado e as pessoas veem ele fazendo e fazem igual. Então, eu disse, como foi revelado? Isso significa que o Alcorão ele não foi revelado de uma só vez. Tipo, olha, foi Deus Altíssimo chama o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, como por exemplo chamou a Moisés no Monte Sinai, né? E deu para ele as tábuas, né? E deu para Moisés o que? As leis. É isso que aconteceu com Moisés, de uma só vez. Então, ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isso é revelado aos poucos, durante os 23 anos da profecia, durante a sua vida. Tipo, por exemplo, é revelado um versículo, depois é revelado outro versículo, depois é revelado uma sura, e depois o Alcorão Sagrado, ele é composto pelo profeta alaihi salatu wassalam, na ordem que a gente conhece hoje, antes da sua morte. Bem entendido isso? Então, por exemplo, antes da revelação da ordem do jejum, havia outras coisas, e ainda não era obrigatório a eles que conviviam com o profeta naquela época o jejum. Por isso a gente diz, então vamos lá, como foi revelado o jejum ao profeta alaihi salatu wassalam e quando foi revelado? Foi revelado no mês de Sha'ban, foi revelado no mês de Sha'ban, que é o 8º mês, no 2º ano depois da Hijra. Ou seja, nesse mês que a gente está, Sha'ban. Antes de acontecer o mês de Ramadã, já vem a revelação de que, olha, quando adentrar o mês de Ramadã, no próximo mês de Ramadã da tua vida, ao mensageiro, lhe é determinado que você jejue e que você determine àqueles que estão contigo que jejuem. Então, vamos lá. Quanto tempo passou antes dessa revelação e o profeta já tinha publicado a mensagem? Vamos lá. No ano 2 depois da Hijra. A Hijra, eu vou fazer uma conta de matemática. A Hijra acontece depois de 13 anos de profecia em Meca. Então, 13 anos, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, vive em Meca. Vive em Meca, lhe é revelado o Alcorão,
Tá. Aí ele imigra para Medina. Quantos anos se passaram? 13. Agora, ele passa o primeiro ano em Medina. E no segundo ano, em Sha'ban, é revelado para ele que lhe é determinado o jejum do Ramadã. Então o que acontece? Aproximadamente 15 anos depois da profecia, depois da primeira publicação da mensagem, vem a ordem para que ele jejue no mês de Ramadã. Sim? E aí, junto com isso, vem outras ordens também. E aí, por isso que eu estou citando essas coisas, esses episódios, para a gente entender como o jejum no mês de Ramadã é uma edificação. Tá? Então, antes disso, não tinha o jejum ainda. Tá? Eu vou ler um texto que é narrado por Ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Ele diz assim, eu vou ler em árabe, tá? Primeiro. قدم النبي عليه الصلاة والسلام فرأى اليهود تصوم عاشوراء فقال ما هذا؟ قالوا يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه فلما فرض شهر رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه. Então, esse texto exemplifica para nós e esclarece bem para nós como era o estabelecimento, a determinação das adorações gradualmente, aos poucos. Não era assim, um pacote, olha, façam isso e pronto, entendam tudo de uma vez. Não. Até mesmo as regras, sejam ordens, sejam proibições, eram aos poucos. Aconteciam aos poucos. Tem gente, por exemplo, que lê um versículo do Alcorão hoje e chega e faz uma conclusão errada, enquanto ele tem que ler outros versículos do Alcorão, ter o domínio de todo o Alcorão para saber sobre isso. Por exemplo, hoje é determinado para nós que, por exemplo, a bebida alcoólica é proibida, né? Mas aí o cidadão vai lá, abre o Alcorão e lê um verso do Alcorão onde a bebida alcoólica ela não é exatamente proibida por completo. Por exemplo, Deus Altíssimo seja diz assim: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا. Olha, a tradução aproximada, olha, te perguntam sobre a bebida que embriaga e sobre o jogo de azar. Diga para eles, olha, eles estão te perguntando sobre a regra disso. Diga para eles, olha, nisso tem benefícios e tem prejuízos. E os prejuízos são mais que os benefícios. Então, nesse versículo ainda não era proibido. Mas depois veio outro versículo que proibiu. Tá? Então, essa é eu não sei se pode falar em português, a gradatividade na revelação e na determinação das leis e regras. Então, o mês de Ramadã é a mesma coisa. Então, eu li aqui que Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, um companheiro do profeta, alayhi salatu wassalam, que é primo dele, que é filho do tio dele, que se chamava Al-Abbas. Ele disse assim, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam chegou em Medina, então agora é depois da Hijra, né? E ele viu os judeus jejuando o dia de Ashura. Tem um dia que se chama Ashura. Em língua árabe, Ashara significa 10. Então esse dia é o dia 10 do mês de Muharram. Eu falei que o Ramadã é o 9º mês. Esse mês de Muharram é o primeiro mês lunar. Então ele chegou em Medina e encontrou que, olha, os judeus eles jejuam esse dia, o dia 10 do mês de Muharram, um dia só, né? Aí ele disse, por que isso? Ele disse, ما هذا؟ قالوا يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم. Esse é um dia especial para nós, é o dia no qual Deus salvou a Moisés e aos filhos de Israel do inimigo deles. Que isso diz respeito àquela história na qual Moisés e os filhos de Israel fogem de Faraó
e aí Moisés abre o caminho no mar com um cajado, e aí eles passam, e depois Deus Altíssimo seja concede a Moisés um grande milagre, que é fechar o mar sobre os inimigos dele. Entendido? Então eles jejuam esse dia para lembrar dessa dádiva que Deus deu a Moisés e aos filhos de Israel. Como se eles dissessem: a gente jejua esse dia em agradecimento a Deus, é um dia especial, né? Então o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, disse assim: Ana ahaqqu bi Musa minkum. Eu sou mais próximo e eu tenho mais direito sobre Moisés do que vocês, né? Eu sou mais próximo de Moisés. Aí diz assim, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu disse: Fasamahu wa amara bisiyami. Então o profeta jejuou esse dia e ordenou o jejum desse dia. Então o jejum no dia de Ashura, o jejum no dia 10 do mês de Muharram, que é o primeiro mês lunar, era determinado logo quando o profeta chegou a Medina. Aí depois o texto é concluído. Ibn Abbas diz: então quando foi estabelecido, determinado o jejum no mês de Ramadã, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, disse: quem quiser jejuar o dia 10 de Muharram, pode jejuar, e quem não quiser, não precisa. Ou seja, no dia 10 de Muharram se tornou recomendável, não é mais terminantemente uma obrigação, não é mais fardo, porque agora Deus Altíssimo seja revela que devem jejuar no mês de Ramadã. Então, bem entendido como aconteceu a determinação da regra do jejum no mês de Ramadã. O profeta já jejuava um dia, né? E o jejum era conhecido como uma adoração, porém não havia algo específico. Aí então, no ano 2 depois da Hijra, imaginemos então, são cerca de 15 anos depois da primeira revelação, ou do início da mensagem. Cerca de 15 anos depois é que vem o jejum, ou a revelação, a determinação do jejum no mês de Ramadã, né? Então isso nos ensina uma coisa também que é importante para a gente construir a nossa personalidade, que Deus Altíssimo seja como se ele dissesse para os muçulmanos naquela época: olha, vocês devem ter destaque, vocês são especiais. Não é para vocês tipo: olha, tal civilização ou tal seguidores de tal profeta antes de Muhammad faziam um jejum de tal maneira, façam igual a eles. Não. Vocês são destacados, tem um jejum específico. Para vocês, a nação do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, eu determino que vocês jejuem no mês de Ramadã, e jejuem de tal maneira, e a regra é tal e tal e tal. Então você aprende que, olha, você faz parte de uma nação destacada. Não é para seguir os costumes de outras nações que também seguiam outros profetas, porém eles têm muitas deturpações, alterações na adoração, e deturpações e alterações também na crença. Eles não têm mais aquilo que o profeta, a quem eles alegam seguir, recebeu de Deus de maneira original, intacta e pura. Então, uma qualidade importante nessa construção da personalidade muçulmana com o jejum é o que? Eu chamei de destaque. Outros também episódios que revelam para nós que essa nação deve se destacar com a adoração com a qual ela se dirige a Deus Altíssimo seja, é que também, por exemplo, vamos falar sobre a oração, um exemplo também de destaque, e um exemplo também de educação. Ou seja, a pessoa deve, antes de aprender as regras do jejum, as regras da adoração, saber que, olha, você está construindo a sua personalidade em adoração a Deus. Você deve ter destaque, ou seja, saber que é algo com o qual você se dirige a Deus de maneira especial, não é para ficar imitando os outros, tá?
Então isso aconteceu gradualmente na época do profeta, que a paz de Deus seja com ele. Primeiro ele disse, olha, eu sou mais próximo de Moisés do que vocês, eu vou jejuar igual vocês. Depois Deus revela para ele o mês de Ramadã. E aí Ashura se torna algo recomendável para quem quiser. Um outro exemplo que diz respeito à oração. A gente tem na oração também várias fases no que diz respeito à determinação da oração. Os muçulmanos, quando rezavam no início, quando já era determinada a oração, eles rezavam em direção a Beit al-Maqdis. Beit al-Maqdis significa Jerusalém. Hoje a mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, na Palestina, se dá o nome a essa cidade, Beit al-Maqdis. Beit al-Maqdis, que seria a cidade sagrada de Jerusalém. Imagine, para onde que a gente reza? Para que lado a gente reza hoje? A gente tem, dentre as regras da oração, uma das condições para a validez da oração, o que a gente tem que fazer? Se dirigir na oração para uma direção. Essa direção é Mecca, ou seja, se dirigir para Al-Kaaba, se dirigir para a casa sagrada em Mecca. Mas então como é que no início era para Jerusalém? Ou seja, tem uma época em que a gente tem um episódio onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é ordenado para que ele, durante a oração, ele se dirija, em vez de se dirigir para Jerusalém, vire e se dirija para Meca. Para nós que estamos no Brasil aqui, a diferença é pouca, né? Porque a gente está a milhares, cerca de 15 mil quilômetros na direção leste. A gente deve virar um pouquinho, é quase mínima a diferença. Mas para quem está em Medina, ele tem que se dirigir ao contrário totalmente. Tipo, se ele está rezando para lá, ele deve virar totalmente para trás, né? E aí são revelados versículos do Alcorão também, Surat al-Baqarah. Então Deus Altíssimo revela isso, diz قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. Olha, nós vemos Muhammad, Deus Altíssimo diz ao profeta, isso em Surat al-Baqarah também, para quem quiser ler, nós observamos que você revira a tua visão nos céus como se você pedisse para Deus que desse para você, que dê para você uma direção que te agrada. Ou seja, você quer uma direção tua, uma direção com a qual você não divide, com os outros profetas antes de você, né? Tipo, olha, os outros profetas se dirigiam a Beit al-Maqdis. A maioria deles viveu em Jerusalém e ao redor de Jerusalém. Mas aí parece que o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele desejava isso, tinha em seu coração isso. Desejava que Deus ordenasse ele para que ele se dirigisse a Kaaba, em Meca, né? Então Deus Altíssimo revela isso e diz, então direcione a tua face para a casa sagrada em Meca, né? Até os dias de hoje também existe uma mesquita em Medina que se chama Masjid al-Qiblatain. Com isso também a gente vê o exemplo da gradualidade na revelação ou na lei. Al-Qiblatain, o que significa? A mesquita das duas Qibla, das duas direções. O que acontece? Quando é revelado ao profeta que ele se direcione para o outro lado, um dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam passa por esse lugar onde eles estavam a rezar, e ele já tinha rezado com o profeta depois da revelação da ordem, né, para que ele se dirija para o outro lado. Então ele diz para as pessoas que estão ainda rezando, diz para eles o seguinte: olha, foi revelado ao mensageiro de Deus que ele deve se dirigir para Meca. Aí eles, dentro da oração, durante a oração, eles viram. Eles não esperam, olha, vamos esperar. A gente ouviu o cidadão falar, não, vamos esperar. Não. Eles ouvem uma pessoa de confiança, que é vinda do profeta, que a paz de Deus seja com ele. E essa pessoa diz, olha, foi revelada a transferência da direção. Eles se dirigem na hora. Não tem tempo para esperar. Tá?
Então isso aqui também nos revela o quê? O destaque e também a educação do muçulmano no que diz respeito à adoração a Deus, tanto no Ramadã, no jejum do Ramadã, quanto também a oração. Também é dito que nesse mês, o mês de Sha'ban, decoraram o nome do mês? A gente disse que é o mês de Sha'ban, né? O mês que antecede Ramadã. Porque Ramadã todo mundo vai falar, né? E aportuguesando todo mundo vai falar na sua frente, Ramadã, Ramadã, Ramadã. Agora Sha'ban ninguém fala, é pouco conhecido. No mês de Sha'ban também é revelada a ordem para o zakat, para que as pessoas paguem a zakat. É dito assim, olha, antes já tinha o zakat, porém não tinha os detalhes das regras, como deve ser feito, qual o valor, qual a porcentagem, quanto tempo eu tenho que ter esse dinheiro para que me seja obrigatório pagar o zakat. Então agora em Sha'ban, no ano 2 da Hijra, é revelado o quê? Os detalhes da regra do zakat, seja o quanto, qual o tempo, para quem se dá e etc. Então as regras em detalhes. Então vejamos, então temos várias coisas que acontecem ao mesmo tempo, aí depois entra o mês de Ramadã, aí é a primeira experiência dos muçulmanos jejuando junto com o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, no mês de Ramadã. E parece que é uma educação para eles, e é algo que os destaca, que os faz um grupo especial. E acontece um grande acontecimento também que os muçulmanos sempre lembram durante o mês de Ramadã. No dia 17 do mês de Ramadã acontece a Batalha de Badr. É um enfrentamento entre os muçulmanos e entre aqueles que vêm para atacar os muçulmanos, que são de Meca. E acontece isso num lugar que se chama Badr. E Badr fica a poucos quilômetros de Medina, cerca de 80 ou 70 quilômetros de Medina. Então isso é revelado no Alcorão também. E parece que é um enfrentamento que é, vamos dizer, a grande bifurcação, o grande teste, o grande exame. Ali que acontece vamos dizer, eu chamei de bifurcação, ou seja, na batalha de Badr acontece a grande sentença, ou seja, a sentença e a divisão entre a verdade e entre a falsidade, né? E quem lê sobre isso vai entender mais sobre o que é isso, por que é a grande sentença, por que é a grande divisão. E subhanallah, então a gente está lendo, olha, em Sha'ban acontecem várias determinações da parte de Deus Altíssimo seja. Determinação do jejum no Ramadã, a determinação do zakat, ou seja, do que deve ser pago pelas pessoas que têm riquezas. Acontece também a transferência da direção na oração, quando era para Jerusalém, então agora é transferido para Meca, para Al-Kaaba. E é isso que o muçulmano conhece e reconhece até hoje, e assim ele reza. É um preparo, um destaque, uma educação